nosso convidado para a palestra da noite. Ele é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atual vereador da cidade de Santo André. Nascido em família espírita, ele vem desenvolvendo um trabalho muito bonito ao longo do tempo, principalmente voltado à juventude e à evangelização infantil. O trabalho principalmente na região do ABC e em todo o estado de São Paulo. Então eu peço para vocês agora que nós possamos recebê-lo com as palmas que ele merece e com todas as vibrações positivas que nós possamos emitir, para que ele traga para nós, no tema que ele escolheu para passar a mensagem sobre cidadão espírita, a gente recebe Edson de Jesus Sargano. Obrigado, gente, pelo carinho. Só essa recepção, só essa acolhida já justifica a minha viagem. Essa hora e meia, mais ou menos, até aqui. 1h30 para voltar. De 2h30 a 3 de palestra. Uma hora eu faço isso de verdade, vocês vão ver. Então já, mas só esse carinho, só essa acolhida já justifica o trabalho da gente. Vocês viram aí na apresentação, eu não fiz opções muito fáceis na vida. Opções de poucos aplausos. 30 anos na Polícia Militar e agora 2 anos e meio na política como vereador. Então, por aí vocês fazem uma ideia que aplauso para mim é uma coisa assim muito rara, né? Muito difícil. Eu queria, antes de começar, e já começando, estamos falando, estamos conversando, esse livrinho aqui, o nosso, acabou de receber um prêmio de melhor livro cristão de 2015. Um prêmio lá nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil. Se fosse no Brasil, era uma ação entre amigos, né, estava tudo em casa, não tem problema nenhum. Mas foi lá nos Estados Unidos, por um comitê formado por pastores, por rabinos, um comitê interreligioso. E o que é importante, o que é mais bom, mas é um livro bacana, tudo bem, qual é a grande... É um livro mediúnico. Por si só, ele já deveria ter sido barrado na pré-seleção. Um livro mediúnico. Ou é, ou não é. Eu estou me mexendo muito, atrapalha aí Não, tá bom, tá excelente. Porque de repente, me pega aqui quando vem para cá? Não, pega sim. Quando eu volto para lá, pega também? Tá sim. Então tá, vou tentar me limitar aqui a esse espaço. Um livro mediúnico, de certa forma, é uma aceitação de que se as pessoas... Quer dizer que os americanos todos tornaram-se espíritas, lá os judeus, os protestantes, que são a maioria, tornaram-se espíritas. Não, mas pelo menos não estão repudiando, não estão amaldiçoando, não estão maldizendo, não estão demonizando, que até muito pouco tempo, e para alguns segmentos, ainda é coisa, a gente nem fala o nome, né, bate na madeira, né? Coisa do capeta, coisa do satanás, né? Muitos deles falam, espírito, mediunidade, está lá na Bíblia, está lá no Deuteronômio, no Velho Testamento. Não devereis invocar os mortos. Aí, gente, né? O Pentateuco, o mosaico, atribuído a Moisés, os livros, são 46 livros do Velho Testamento, 5 são os principais atribuídos a Moisés, o Pentateuco, um deles, esse Deuteronômio, que é um livro que tem muitas regras, foi escrito há 3.400 anos. Estava errado, Moisés exagerou, Moisés não sabia o que falar. Não, é um momento. Nós devemos invocar os mortos? Não. Bem, nós espíritas. Nós espíritas não invocamos morto. Primeiro que ninguém morre. Né? Nós não acreditamos nos mortos. Nossa relação com os mortos é completamente diferente. E segundo, na própria expressão, nas próprias palavras do Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Quem costuma invocar os mortos incide numa fragilidade, incide na possibilidade, não é taxativo, nada, mas na possibilidade de errar.
Tem muitas pessoas que têm essa mania de invocar os mais. Eu não sei se eu caso, eu não sei com quem que eu caso, eu quero prestar vestibular, não sei que curso. Então vamos ver se invoca algum espírito, algum outro, vai no centro espírita para saber. A chance de errar é muito grande. Porque espírito de luz não tem tempo para essas coisas. A vida, Deus nos deu todos os instrumentos para a gente fazer a nossa parte. Para a gente fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa missão, sem precisar dessa invocação. Agora, quando eles têm interesse, quando eles têm necessidade, quando eles entendem ser importante, eles se manifestam em relação a nós. E principalmente pela literatura. E eu volto ao nosso. Porque nós queremos o recado pessoal. É muito comum a procura, mas eu quero para mim. Está tudo lá. O livro, a codificação de 5 livros, já que eu falei do Pentateuco Mosaico, os 5 livros de Kardec, tem tudo. Ali está a lei dos profetas, desde o começo, a Gênesis, a formação do mundo, descendo a detalhes de caráter científico. Difícil até, um livro para ser estudado, para ser entendido. Fala dos milagres de Jesus, a explicação científica, a explicação lógica. O livro dos médiuns, que narra essa relação que nós temos. O Evangelho, que é esse tratado moral. O livro dos Espíritos, com essas perguntas e respostas, tem tudo. O céu e o inferno, aí já mostra depois. De onde eu vim já está lá na Gênesis. Como eu devo ser, para onde eu vou, está lá no céu e inferno. Os relatos, o céu e inferno é um livro extremamente interessante, porque são relatos, espíritos contando exatamente com detalhes, riqueza de detalhes, como ele foi na vida, e como ele está, como ele foi recebido na vida espiritual. Então tem tudo ali. Não há necessidade de nós querermos, mas eu quero alguma coisa assim personalizada. Eu quero. Não é errado querer isso. E isso acontece. Muitas vezes nós temos muitos companheiros espíritas, médios, que transcrevem, recebem mensagem, psicografam mensagem. E às vezes a pessoa tem a felicidade de receber. Mas é uma pequena minoria. E os outros, como é que vão fazer? Puxa, não vão receber um recado, não vão ter a consolação. A consolação está lá na leitura, está no estudo e está no entendimento de uma regra. Esse tem que ser. De uma regra que é igual para todo mundo. Lei de Deus. A lei de Deus é para todo mundo. Não é um caráter casuístico, específico, lei para um, lei para outro. Um que é mais amigo de Deus recebe, outro é menos amigo de Deus recebe. Não. Por isso, uma das bandeiras do Espiritismo, uma das principais bandeiras do Espiritismo, é espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque é a instrução que vai nos dar a pacificação, a consolação a que se referiu Jesus. Eu vos mandarei o Consolador, que vai ficar ao longo do tempo. O que fica, a única coisa que fica realmente, que o resto desaparece, perece, morre. O que fica são os valores espirituais, o conhecimento. Isso ninguém tira. Isso vai ficar para todos sempre. Esse conhecimento, a informação da verdadeira vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, esse é o consolador. O caráter consolador do Espiritismo é intelectual. Não intelectual no sentido pedante, não só muito, não. Intelectual no sentido de atender às nossas dúvidas, os nossos anseios da razão. Da razão. E não do interesse pessoal, da emoção. Como se falava até a doutrina espírita, isso é uma profissão de fé, ou seja, uma declaração de fé, artigo de fé. Não, isso é uma coisa racional. A fé raciocinada é algo assim, trazido pelo Espiritismo. Até então, razão e fé eram coisas completamente diferentes. Você está discorrendo sobre alguma coisa científica, racional, aí vai falar uma outra coisa, não, isso é questão de fé. Não, mas nós caminhamos no mesmo sentido. A nossa fé precisa ser justificada pela razão. Nós precisamos nos convencer pela razão. Senão fica uma fé que não convence. É onde entram os ateus e rebatem. Como é que... Eu tenho um ateu bastante conhecido, Richard Dawkins. Ele é africano, ele nasceu em Nairobi, no Quênia, mas de origem inglesa. É tido como um dos maiores intelectuais do mundo. E até eu confesso, ele escreveu um livro, o livro mais famoso dele, o título é Deus, um Delírio. E a argumentação dele é extremamente lúcida,
extremamente lógica. Se eu não fosse espírita, eu estaria seguindo Richard Dawkins e seria ateu. E eu vou mais um pouco. Como todos os ateus tendem a ser inteligentes, curiosos, o ateu não tem outra saída. A pessoa inteligente, a pessoa curiosa, que procura, que tem um espírito científico, ele não tem outra saída. Ele só pode ser ateu ou espírita. Tem outra saída. Porque ele começa a pensar, começa a raciocinar, peraí, nasceu agora, até então não existia. A concepção pai e mãe geraram esse corpo, esse espírito, essa alma. Um nasceu filho, o príncipe William e da Kate Middleton. Está lá, berço de ouro e tal. Ah, mas depois vai penar no inferno. Por quê? Vai ser um bom menino, vai ser um bom príncipe, vai fazer caridade, né? Por que vai penar no inferno? Aí nasce o outro, lá na África, lá no meio do Boko Haram, do Estado Islâmico, sem conhecer pai, sem conhecer mãe, a miséria, a língua, explorado, sequestrado. E o Deus é o mesmo? Que Deus é esse? Põe um no Palácio de Buckingham, põe um na África subsaariana, põe um na fartura, põe um na miséria, põe um nascendo atrofiado. O que fez essa criatura? Não, mas ele vai para o paraíso, tá? E o filho do príncipe não vai? O meu, eu tenho 3 em casa. 3 criaturinhas ótimas, estudiosos, bons meninos, um menino, 2 meninas, tudo fazendo faculdade, só pequenininho de 14 anos, que ainda não vai, mas estudo, pode com evangelização, tá? São santos, não são santos, mas dentro daquele padrão médio, vão para o céu. Tá? O que eles fizeram para merecer ir para o céu? Passaram dificuldade nenhuma, tem pai, tem mãe que os ama, frequentaram religião, frequentaram escola boa, tem comida, tem roupinha, tem referência, tem tudo. O céu para eles é muito fácil, é quase uma decorrência natural. E outro que nasceu no meio da favela, filho de traficante, não conhece o pai está na cadeia, mãe drogado, com 6, 7 anos já é colocado num farol para pedir dinheiro, com 8, 9 já dão um caquinho de vidro, um ferrinho para ele fazer um assalto. O que vamos fazer com um moleque de 9? Será que o inferno é eterno? Qualquer um que começar a raciocinar, isso é loucura. Aí entra aquela expressão, isso aí é uma profissão de fé. O inteligente não aceita. Você é ateu. Você é ateu. Porque nós humanos somos mais justos que essa noção de Deus. Você vai para a justiça, o juiz, o cidadão cometeu um crime, o juiz verifica, o crime, se um crime de homicídio, de 6 a 20 anos a pena. Por que de 6 a 20? Mas não matou? Sim, mas tem um que matou por violenta emoção, tem um momento, tem um que foi legítima defesa, tem um que foi por vingança, tem um que botou fogo, pisou em cima do corpo depois, escondeu. São várias nuances, é um espectro muito largo de postura, de comportamento dentro da visão humana. E por que a visão de Deus é tão tacanha, céu e inferno? Por que a visão de Deus é assim? Nós estamos aqui em algumas pessoas, cada um tem uma cabeça diferente, cada um tem um pensamento diferente, uma postura diferente, uma conduta diferente, uma vida diferente. Na hora de desencarnar, metade para o céu, metade para o inferno. Quer dizer, nem é nessa proporção, né? Certo? Estou sendo muito condescendente aí, né? Eu estou sendo muito condescendente para dizer que é nessa proporção. Mas dividir em 2, uma parte vai para o céu, outra parte vai para o inferno. Cabe na cabeça de ninguém. Mas religião não se discute. Outro grande engano. Olha, religião não se discute, política não se discute. Por isso que nós estamos desse jeito. Não se briga por religião, não se engalfinha. Na minha religião é melhor, sai rola no chão que na faca mata o filho. Falei para você que a minha é melhor. Não, não se briga, não se mata. Mas se a gente não entender, não souber argumentar, não falar para si, não é simplesmente repetir essa frase feita, esse mantra. Não, isso é questão de fé, isso aí, cada um tem a sua, isso aí. Não, gente. Entender, vamos usar a cabeça, vamos usar a razão. Porque nós precisamos nos convencer. Ninguém muda de postura se não tiver convencido. Por várias razões. Cinto de segurança. Ninguém nasceu usando o cinto de segurança. Houve muita campanha, olha, usa que é bom. Já ouvi falar que é bom, é bacana, tá? Veio o Código de Trânsito, impôs a multa. Todo mundo usa por causa de multa. Mas o que? Hoje se convenceu que é importante usar, seja por uma questão de segurança de trânsito, seja por uma questão de multa. Então muda a conduta. As crianças já nascem
colocando cinto de segurança no bercinho. Se o pai vai dirigir, não põe o filho para, porque ele aprendeu na escola, o pai põe o cinto de segurança. No raciocínio, ele está convencido. Então, o convencimento muda a postura. Quando nós nos convencemos de alguma coisa, nós mudamos a coisa. Nós temos força interior para mudar. Se nós não estivermos convencidos, a gente fica com aquela fé de estatística. 93% dos brasileiros têm religião. Está no IBGE. 93%. Todas as religiões pregam amor a Deus, amor ao próximo, caridade, todas. Logo, nós vivemos no paraíso. 93% da população é religiosa. Toda religião prega amor, prega fraternidade, prega caridade. Vamos sair agora botando dinheiro na rua. Certo? Não, por quê? Mas vocês não são religiosos, são religião prega aqui. Não, veja bem, religião é lá, né? Religião é lá. Quinta-feira, das 8 às 9 horas, e fora que é só se quem puder, porque meu concorrente não é religioso, o fulano não é religioso. Por quê? Porque todo mundo tem essa religião de IBGE, essa religião de fachada. Eu cumpro lá alguns sacramentos, eu faço um rito ou outro, aí sai para ele dizer, você tem fé? Muita fé. E eu costumo dizer, até por decorrência e experiência da minha carreira, via ao longo da vida, ao longo dos anos, muito bandido sendo preso, e não raras vezes, em virtude das ocorrências, tudo, sem roupa, sem camisa, você olha lá, Nossa Senhora tatuada no peito, né, no braço, crucifixo, vai perguntar para o cidadão, isso aí tudo você não, sou uma pessoa que tem muita fé, tem fé, você tem fé bem, olha, eu vou fazer uma salta, eu rezo, tira a reza do bolso, né? Tem reza, o cara dobra a reza na carteira, lá, oração, Nossa Senhora, protegendo os tiros da polícia, não sei o que. Na cabeça dele, ele tem fé. Isso não é fé, gente. Isso não é fé. A fé, como diz lá o Evangelho, que move a montanha, ela transforma. Mas não é a montanha exterior, é a montanha interior. É a montanha das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Essa é a pior. Mudar por fora é fácil. Mudar por fora é fácil, você faz algum sacrifício físico, mudar a aparência. O grande inimigo, o grande obstáculo que nós temos, está aqui dentro. Mudar esses valores, mudar os conceitos, mudar a postura, mudar a nossa posição, isso é que é difícil. E você só faz isso quando acredita, quando realmente crê, não. E se a gente for olhar o nosso dia a dia, a nossa conduta, como nós estamos longe de sermos conforme acreditamos na teoria. Como nós estamos distante? Essa é a distância que, vamos dizer assim, concretiza, materializa o caminho que nós temos que trilhar. O caminho da nossa fé teórica e o caminho da nossa fé prática. Quanto mais próximo, porque tem gente que fala a teoria na prática é outra. Isso é uma grande burrice. Não é. Isso é justamente para justificar a falta de empenho em colocar a teoria em prática. Toda a ciência nasce da curiosidade, da experimentação natural, empírica, vai ser sistematizada numa ciência. Então não surgiu ali por acaso. Aquilo foi experimentado ao longo do tempo e hoje tornou-se... Assim, não, isso aqui é a teoria, na prática não é. Como você não quer fazer a prática, vem com essa expressão, a teoria na prática é outra. E não é. É tudo a mesma coisa. E a nossa teoria espírita, um dia vai se tornar prática. Hoje não é. Está longe de ser. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos evoluindo. Isso não é para a gente ficar também chateado. Poxa, eu sou, sou tão ruim. Não. Nós estamos num processo de aprendizado. Na universidade da vida, na universidade de Deus, sei lá, nós estamos no prézinho. Nós temos muita coisa pela frente. Mas nós estamos caminhando. Nós não temos que nos envergonhar. Você chegar para um aluno de primeiro ano de ensino fundamental, dá uma equação de segundo grau para ele, resolve, eu não sei, tá vendo, você é burro. Não, eu não tenho tempo ainda. Esse não é o meu tempo. Eu estou aqui no A, Beabá, estou aí. Então eu tenho que fazer isso aí bem feito e crescendo, subir. E é o que nós temos que fazer. Você pode até explicar, olha, você vai ser médico, engenheiro, você vai ser isso, vai ser aquilo. Você vai ser. Mas tem um caminho longo para chegar.
Esse caminho é esforço, esse caminho é trabalho, esse caminho é empenho, esse caminho é a nossa dedicação. Esse caminho é a experimentação da nossa fé. E como fazer? O como fazer é até o tema do nosso encontro aí. O cidadão do Espírito. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu quero salvar a humanidade, eu quero salvar os idosos, eu quero salvar as crianças, eu quero dar. E você pagou seu imposto de renda, veja bem, não, uns recibinhos aí, ó, da hora, tem um dentista aí que dá uns recibos. Né? Aí, então, como é que você vai juntar uma coisa na outra? As coisas não são distintas. Essa separação que nós fazemos, religião é uma coisa, vida é outra, essa separação para nós espíritos não existe. A lei de Deus é uma só. Deus não criou religião, não existe religião de Deus, Deus não tem religião, Deus não é nem gente, não é pessoa. Jesus não tinha religião, tinha por nascimento, Jesus era judeu, mas viveu a vida de forma que fez com que os seus exemplos fossem, vamos dizer assim, sistematizados, estudados. Surgiu o cristianismo, mas ele não tinha religião. E as religiões todas vão desaparecer. As religiões são obra humana. No plano espiritual todo mundo é espírita. Não, tem colônias de católico, de evangélico, plano espiritual próximo. Chega um ponto, ninguém precisa mais de religião. Do mesmo jeito que chega um ponto, ninguém precisa mais de escola. O cidadão faz lá o seu pré-escola, seu primário, ginásio, no meu tempo era tudo isso aí, né? Ginásio, colégio, tal, faculdade, doutorado, pós-doutorado. Chega um ponto, acabou, o cara é um pesquisador. Ele cria. Ele não tem mais que ir para banco de escola. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele senta com aquelas fórmulas, tudo, e começa a criar coisas novas. Então ele descobre fórmulas novas, coisas novas, e os outros vão colocar nos livros para ensinar os que vêm atrás. E a religião é isso. A religião vai chegar uma hora que a nossa conduta é exatamente a expressão daquilo que está na teoria. Então aquele encontro da teoria com a prática. E a partir daí nós vamos ser os pesquisadores. Vamos ter, a nossa vida vai ser a expressão disso tudo. E aí nós vamos galgar mais e mais e mais, porque não tem limite a evolução até chegarmos aí à condição de espíritos puros. E até lá, exercendo esse papel, como no nosso caso aqui, de cidadãos, de cidadãs, fazendo a nossa parte. Nós estamos vivendo agora no país um momento tenso, difícil, independente da ideologia de cada um, mas a gente está amargurado. Essa coisa de informática hoje, Facebook, é tanta acusação, é gente brigando, família brigando. Nós espíritas temos que ter uma postura completamente diferente. Nós temos que ser otimistas, nós temos que ser alegres. Então quando vier uma crítica pesada, você tem que ter a sua postura política, tem que ter, não precisa ser um alienado, mas não precisa repassar ódio, raiva, não. Fora isso, fora aquilo. Lá em Santo André, na minha atividade política, um monte de gente me pergunta, vamos cuidar do movimento fora isso, fora. Eu não sou fora nada, eu não sou contra nada, eu não quero fora, eu quero próprio. Tem algum movimento a favor do bem? Me põe nesse aí. Mas os ruins vão embora sozinhos. É aquela metáfora da escuridão, estão num lugar comum, estão repassada. Como é que a gente vai fora a escuridão? Não tem fora a escuridão, acende um pavio, acende um fósforo. Não precisa, não. Show a escuridão. Não, esquenta a cabeça da escuridão. Acende um fósforo. Que fósforo? O seu fósforo interior. A sua luz interior. Não fica querendo acender a luz dos outros. Ai, se fulano mudasse, ai, se Deus... Não, esses políticos que nós temos, esses policiais que nós temos, é tudo que nós temos. É um santo, uma ilha de coisa errada. Então, isso não leva a lugar nenhum, nos dá um tremendo mal-estar, faz com que a gente fique amargo, começa a criar problema com as outras pessoas, em casa, vai ter uma conversa, falar uma rodinha no trabalho, isso vai criando uma psicosfera ruim, atrai o plano espiritual inferior, porque não é sentimento bom. Quando a gente começa a falar de política, tudo, ninguém fala vibrando, como é difícil. Vamos fazer uma prece aqui pelo Congresso Nacional, pelo Renan Calheiros. Quem vai fazer prece pelo Renan Calheiros? Fazer. Ninguém faz, só cita pensando mal, falando mal. Às vezes a nossa
maledicência não chega lá em Brasília, mas fica aqui com a gente, fica no nosso coração, fica na nossa psicosfera e atrai outros espíritos de oposição, de situação, tem espírito de qualquer jeito aí, né? Mas eles são atraídos, não é pelo viés político, eles são atraídos pela vibração. Então nós, espíritas, precisamos entender que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus está no comando. Deus não perdeu o controle, não. Ele fala, o que será do mundo? Gente, Deus está aí. E ninguém consegue, esse pessoal vai destruir, ninguém consegue destruir o Brasil, destruir o mundo. E se destruir, vai destruir a matéria. Se a gente começar a contar o que tem de galáxia por aí, tem lugar à vontade para a gente morar. Não diz que estava a Terra, não. Nós já estamos destruindo a Terra devagarinho. Devagarinho nós já estamos fazendo esse papel perverso de destruir a Terra. Agora o Espírito é indestrutível. O Espírito é imortal. O Espírito prossegue. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Nós não temos que ficar amargurado. Ao contrário, Deus está no comando. Deus sabe que vai. Nós merecemos tudo que está aí. O ladrão, o assassino, o assaltante, o corrupto. Tudo isso aí nós merecemos. Nós não estamos aqui por acaso. Aí eu caí nesse mundo em paraquedas. Eu estava indo para um planeta superior. Aconteceu alguma coisa, eu vim aqui. Esse mundo é nosso. Esse mundo é a nossa psicosfera. É o nosso padrão vibratório. Seja por ação, seja por omissão, seja hoje ou em experiências anteriores, nós construímos esse mundo. E hoje estamos vivendo nele. Hoje estamos colhendo os frutos do nosso plantio. Não tem o que reclamar, colocar por nos lugar. Posso não ser assim hoje, sorte minha. E esse é o nosso papel. Nos libertarmos disso cada vez mais rápido. É não nos, vamos dizer assim, contentarmos com isso. Não estou bem aqui, não estou satisfeito. Então não é olhar as outras pessoas como inferiores. Eu preciso ficar longe dessa gente, não. Preciso eu progredir. Preciso eu melhorar. Eu não preciso espantar a escuridão. Eu vou acender a minha luz. A escuridão vai por decorrência, naturalmente. Então nós espíritas temos, antes de a oportunidade, a obrigação, principalmente por saber, Deus está no comando. Tudo isso que está acontecendo, nós estamos colhendo os frutos. Tem lá a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que às vezes, né, o mal aparentemente prepondera, sobressai sobre o bem? Da omissão dos bons. É aquela frase do Martin Luther King, né? Não me incomoda o grito dos maus, me assusta o silêncio dos bons. E quando a gente fala no silêncio dos bons, não é assim, não vamos começar a ir panfletar, vamos para passear, não é isso, não. É o silêncio moral, é o silêncio da postura, o silêncio da conduta. O espírita tem que filtrar. Quando o Espiritismo fala lá, capítulo 8 do Evangelho, pecado pelo pensamento. Pecado pelo pensamento, que isso é por um patrulhamento. Não. Todas as coisas ruins da nossa vida são planejadas nos pensamentos. Nós espíritas precisamos filtrar o pensamento. Para que, a partir do pensamento, manter a mente limpa, a mente tranquila, a vibração vai estar no mesmo nível, vai estar compatível, a psicosfera vai estar em alto nível, a companhia espiritual vai ser boa, nós vamos construir, nós vamos fazer coisa boa, o universo vai prosperar, tudo vai dar certo. Então, volto a me referir à internet, que é uma realidade, não tem como fugir, à televisão, à literatura. Se você fica lá, por exemplo, você pergunta para a pessoa, você já leu o Evangelho? Não. 52 tons de cinzara, 8 vezes. Né? Tá, é pecado, uma desgraça. Não. Mas agora, o que te acrescenta? Fala para mim. O que te acrescenta? Né? É uma trilogia, o pessoal vê que dá certo, mas dá certo. O erotismo hoje é uma ferramenta, é um negócio assustador para ganhar dinheiro. Agora, eu volto à questão do pecado pelo então está todo mundo pecador. Quem leu já está se entortando na cadeira aí, né? Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de mim, né? Um brau direto. A pergunta que eu faço, acrescentou alguma coisa? Deu paz? Não deu paz, ao contrário. Estava andando com o marido e falou, você, né? Está fazendo comparação. Que tipo de comparação? Física, mecânica. Por isso, a importância da gente desse olhar para o pensamento.
para a postura, a questão da violência, programa de televisão, filme, tudo isso vai entrando na nossa alma. Filme violento, desgraça. A gente gosta, vai pegar um jornal. Tinha uma lanchonete lá em Santo André, eu ia sempre tomar café lá e pegava um jornal para ler. E eu notava que sempre faltava aquela página dos crimes. Tudo. E eu ainda estava nativa, na polícia, tudo. Falei, cadê a... Falei, rapaz, eu quero colocar aqui some. A pessoa pega e leva embora. Ao invés de levar embora o horóscopo, né? Leva essas coisas boas, né? Científico, horóscopo. Não, leva para casa a página dos crimes. Ela não se contenta em ler, ela não leva para casa. Será que fica fazendo? Para decorar. Não, mas depois anda tudo apavorado, olhando para um lado, olhando para o outro. Saiu uma notícia, eu sou síndico de um prédio, que desgraça, eu nunca vi sozinho, né? Eu sou síndico de um prédio, que eu moro lá em Santo André, e uma moradora ligou para mim, ela tem um pug, sabe qual que é o pug? É um cachorrinho com focinho amassado, custa 4, 5 conto um cachorrinho desse aí, né? Custa bem mais que uma criança carente. Aí ela me ligou outro dia, disse, olha, eu queria que você autorizasse eu passear com o meu cachorro aqui no térreo do prédio. Eu falei, posso, né? Térreo do prédio tem tudo. O cachorro vai fazer o cocôzinho dele, vai fazer o xixi. Não, mas eu pego ele. Não, mas o seu cachorro é macho. Ele vai levantar a perninha, vai fazer nas paredes. Não vai ser só o seu, são 144 apartamentos. Deve ter uns 40 cachorros. Todo mundo vai se ver. Como é que vai ficar aqui embaixo? Mas o que aconteceu? Ela viu uma notícia, no Rio de Janeiro, tem uma gangue que está roubando pug. Ela já está preocupada com o pug dela em Santo André. O que é isso? É esse fenômeno da globalização. O cidadão está assistindo lá o da Atena, fuga de preso, isso aqui é preciso do Maranhão, 150, o cara começa a olhar embaixo da janela, depois embaixo da... Ai meu Deus do céu. Gente, Maranhão! Os caras tomaram um avião, mas vão demorar uns 3 dias para chegar aqui. Mas fica todo mundo preocupado, fica todo mundo tenso. E isso vai o quê? Vai machucando. Isso vai dando aquele estado interior ruim na hora de dormir, aquela tensão, aquela coisa difícil, não dorme direito, a vibração. Então vai filtrando. Eu quero ter alguma coisa contra, quero acabar com o golpe desse povo? Não necessariamente, mas nós precisamos filtrar. Analisando, me trouxe algum benefício, me deu paz. Paz é um negócio fundamental. Eu terminei o livro, me deu paz, me fez bem. Estou legal, estou para cima, estou contente, estou bem. Não. Então, esse tipo de coisa sai fora. Se só excitou, só irritou, deu raiva, como nós ficamos esquecendo da justiça de Deus, querendo ver a vingança. Né? A justiça para nós é diferente, a gente tem um sentido de vingança. Deus é justo, nós não, nós somos vingativos, a gente quer aqui. Cada vez que um juiz alguma coisa dá um habeas corpus a gente, mas como já vai sair? Gente, isso não é problema dele, não é certo de ninguém. Não, mas vai ficar assim? Vai ficar assim? Não, não vai ficar assim não. Nada fica assim. Deus sabe o que faz. Liga lá. Pode interromper, por favor, à vontade, até é uma coisa que eu acho legal. Eu acho que a gente está passando por um momento aqui no país muito crítico, né? E o que você está falando é muito importante para todos. Então eu entendo claramente que a gente não deve gerar violência. Eu entendo que a gente tem que construir uma psicosfera positiva. Temos que cuidar da nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor, da caridade, tudo isso. Eu queria que você me dissesse onde é que a gente traça a linha. Porque é muito fácil você passar para o outro lado da facilidade. Dizer, não, eu vou ficar livrando em casa e tudo vai se resolver. Então, quer dizer, como é que está essa linha prática? A gente vai na passeata e dá um sorriso no rosto? Eu não queria entrar nessa coisa da passeata, eu não queria entrar nisso aí, porque acho que aí é complicado, vai resvalar na política, mas eu entendi a coisa da linha e da facilidade. Teve domingo passado agora um evento, Você e a Paz, um evento organizado pelo Divaldo Franco, um evento super legal, super religioso, tinha lá pastor, padre, Divaldo, tudo. E nas palavras do Divaldo, ele falou uma coisa que vale muito para nós aqui. A gente tem a ideia, a interpretação equivocada da paz como aquela coisa pacífica, não me dê um tapa na cara, toma que é outra, dá de novo, pode me espancar, eu sou um cristão, pode... Não é esse o caminho. A paz é uma coisa ativa, a paz é uma coisa aguerrida, é proativa, ela vai para cima, fazendo a nossa parte. Nesse caso, por exemplo, eleitoral, qual é a nossa parte? Votar direito.
participar, não é necessariamente não vou tirar, fazer a passeada. Isso é uma postura muito pessoal, cada um. Eu não tenho direito, embora eu tenha a minha opinião, adoraria sair falando, mas não vou, né? Mas qual é o nosso papel? É interessar por política. Poxa, deixa eu pesquisar. Tem um cara, mas ele não ganha. Isso não é corrida de cavalo. Corrida de cavalo, você quer saber qual que corre mais, qual que ganha. Política não. Poxa, eu gosto desse cara, prestígio. Vou votar nele. Vai ser a mãe dele, ele e eu. Não tem problema nenhum. Eu fiz a minha parte. Falar, discutir e principalmente agir como um cidadão de bem. Fazer coisas que às vezes incomodam. A gente perder aquela coisa do trouxa. Hoje, por exemplo, comprar um DVD na loja é assinar atestado de trouxa. Porque eu vou pagar 80 conto, uma coisa que eu vou comprar 5 aqui na esquina. Então a gente tem que entender isso. O valor do trouxa não é esses R$75. Eu vou comprar. Eu desde o começo, não é nem por bondade, não é por evolução não que eu faço. Eu fiz com os meus filhos mais como ferramenta psicológica, como ferramenta pedagógica. Eles, desde pequenininho, eu comprei videogame, aí eles queriam, os amigos, todos os jogos, os meus filhos, 2 ou 3, são caros. Caros. Aquele Wii, eles têm lá o Nintendo Wii, cada joguinho, 200, 300 reais. Olha, eu vou comprar no Natal, eu vou comprar, pai, 3, 4 joguinhos, meus amigos. Só que os seus amigos é pirata, o seu não é. Aqui não vai entrar DVD pirata, aqui não vai. Então tem um preço, e esse preço é da proatividade. Então a gente tem que perder, ensinar eles a terem orgulho disso. Poder ir na casa do amiguinho e ver o amiguinho cheio, mas ficar com inveja dele, ao contrário. Puxa vida, lá na minha casa não, tem pouco, mas é tudo oficial, com imposto, com nota fiscal, tudo. Ah, estamos consertando o mundo? Não. Mas estou dando para eles uma forma de entender que um pouco de sacrifício precisa ser feito para a gente viver bem. Pagar imposto, pô, mas o governo usa mal, porque é o pretexto que a gente usa. Eu pago imposto, usa mal. Não, usa mal, isso não é problema seu. Você paga bem. Quem usa mal, vai assumir as consequências. É aquela ideia de ter sempre a coisa da gestão de Deus. Deus sabe o que faz e está analisando, num sentido figurado, lógico, toda a nossa postura, toda a nossa conduta. Então, ninguém vai, no final das contas, essa coisa do trouxa vira, ela inverte. Então, o esperto aqui, às vezes é até aqui mesmo, né? Às vezes é aqui mesmo, a gente vê que tem muito esperto agora se arrependendo. Mas, mesmo que aqui não, o cidadão morreu de velhice, tudo bem, mas ele encarnou e chegou lá no plano espiritual, e aí lá não vai ter conversa, lá não vai poder enganar, lá não vai ter, lá a coisa é transparente. Não é como a gente imagina. Deus não é um delegado de polícia, Deus não é um promotor, não é um juiz, não vai botar ninguém na parede, humilhar, colocar na frente, agora vão desfilar todos os seus erros, os seus pecados, nada disso. Mas nós vamos assumir pela própria consciência. Onde está escrita a lei de Deus? A nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos. E não é nem escrita, é onde está inscrita, onde está esculpida, gravada, indelevelmente, na nossa consciência. A gente vai sentir. Quando chegar lá no plano espiritual, a nossa consciência vai acusar. E esse é o inferno. No sentido figurado, a própria consciência, a cobrança da própria. Nós não pensamos por quê? Porque nós estamos, ao agir de forma equivocada, nós estamos nos agredindo. Nós estamos nos agredindo, como agredimos o físico. E assumimos as consequências fisiológicas, as consequências das doenças. A gente vai lá fazer um exame, nossa, meu colesterol está lá em cima, o que será que eu fiz na encarnação? Não é enganado. Olha para trás, quanta churrascaria, quanta feijoada, quanta picanha, não tem nada de castigo de Deus, de karma, nada disso. Uma postura equivocada ao longo de um tempo, o corpo vai reagir de alguma forma. Espiritualmente é a mesma coisa. Uma postura equivocada de conduta espiritual, você como espírito, a consciência vai reagir. E ela vai nos colocar no devido lugar. Então não tem julgamento, não tem nada. O que é importante a gente realmente assumir esse papel e fazer essa força, fazer esse esforço. Eu vou fazer a minha parte. Dentro do meu alcance, dentro do que eu puder. Não tem condição de ser perfeito. Então eu começo como filtrar os pensamentos. Veio a raiva, veio. Gente, olhar com misericórdia para essas pessoas. Não está olhando no livro dos Espíritos, né? No Evangelho melhor. Qual é a verdadeira caridade segundo entende, como entendia Jesus?
né? A benevolência para com todos, misericórdia, perdão das ofensas, né? Misericórdia para com as falhas alheias, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Espírito. A gente tem que olhar essas pessoas como Jesus olhava. Aqueles que o crucificaram, eles não sabem o que fazem. Essa é a visão máxima, nós ainda estamos distantes disso, mas é a visão correta. Tudo engatamento, tudo aprendendo. Como uma criança. Eu estou aqui falando, de repente uma criança de 4, 5 anos, ela chega aqui e me dá um chute na canela. Eu vou ficar com raiva dela. Está brincando, ainda não tem o alcance das coisas. Nós ainda não temos. Então Deus não nos olha como ladrões, bandidos, como nós não deveríamos olhar essas pessoas. O criminoso, o sai do político, é o criminoso, o estuprador, mas não, a gente não se conforma. Se o cara não ficar amarrado de ponta cabeça no óleo fervente, a gente não se conforma. É um espírito como nós, está evoluindo, é um irmão nosso e assumirá as consequências dos seus atos conforme a lei de Deus. Se os homens libertarem, se ele fugir, se ele subornar o guarda, o carcereiro, nada disso vai interferir no processo evolutivo. Nada disso. E nada disso pode, muito menos, interferir na minha paz. Pode me incomodar. Então o menino matou alguém com 17 anos e 12 meses. Eu escrevi um artigo sobre maioridade penal aqui. Uma reflexão sobre maioridade penal. Por isso, isso é um suicídio. 90% da população é a favor da redução da maioridade penal. Eu escrevi um artigo aqui contra. Todo mundo, eu sou do PTB, meu partido, uma campanha nacional para... Gente, não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Porque eu creio em Deus. Não sou eu que vou me vingar de ninguém. O menino, vamos falar, mas menino, leva para casa. Ainda está o assassino, o vacilo, com 17 anos ele cometeu um crime, vai ficar 3 anos, eu vou sofrer porque ele vai ser solto. A prisão está dentro dele, não vai ser solto em lugar nenhum. Ninguém consegue escapar, fugir desse cárcere da consciência, porque a lei de Deus está escrita no coração dele também. Só que ainda a casca é muito grossa. A casca é muito grossa. Vai chegar uma hora, ela vai ligando, tudo isso aparece. E ele também, como disse Jesus, nenhum ovelha se perderá do meu rebanho. Ele também chegará. Vamos lá. Então, essa postura, eu não sei, estou equivocada, mas eu vejo que não tem de encontro que é ser cidadão, a prática da cidadania. Porque se eu vivo numa sociedade e eu não tenho que me preocupar com o próximo, por exemplo, não é sofrido por uma família que perde um filho, que perde uma criança, que é abusada por um pedófilo, eu vou estar só preocupada com o que está dentro de mim, eu não estou compreendendo essa... De jeito nenhum. A prática da cidadania está justamente isso, formar os seus filhos, educar os seus filhos para o bem, para o amor, para a paz, para eles serem cidadãos diferentes desse outro. A prática da cidadania está em buscar a criança carente lá na favela e ajudar aquela criança carente lá na favela, para que ela não venha se tornar. É justamente o contrário. A gente acha que eu fico preso em casa, eu fico no conforto da minha casa, cuido dos meus, está tudo certo. Aquele que deu errado, então vou praticar minha cidadania, pedir a redução da maioridade penal para que ele seja alijado do processo. Sai perto de mim. Esse aí eu não quero perto de mim, porque eu sou diferente, eu sou menor. Nós recebemos mais oportunidades porque merecemos. Deus é Deus nosso também. A gente não está como está quem está bem, por exemplo, não está porque é uma dádiva divina, porque construiu porque mereceu e porque tem condições de multiplicar isso aí. Esses tesouros, seja eles quais forem, não são feitos para a gente guardar para si. Então, o que nós recebemos são talentos, como na parábola do Evangelho. Nós recebemos talentos. Uma condição financeira um pouquinho melhor, uma condição intelectual um pouco melhor, uma condição religiosa, uma condição... Para quê? Aí vou guardar os talentos para com os meus? Não, eu vou usar justamente para quem precisa. Quem precisa de remédio? O doente físico e o doente moral. Então a cidadania antiga é justamente essa, a que vai atrás e tenta ajudar, tenta resolver o problema. E resolver o problema não é partir para punição, para vingança, não. É cidadania, fazer a campanha para a restrição da maioridade penal, a cidadania é querer caber para todo mundo, e fazer protesto, fazer panelaço. Não, isso é uma manifestação política legítima, normal, não vamos exagerar. Mas não é essa a verdadeira cidadania. Porque o cidadão que está batendo a panela ali, na empresa dele, está sonegando imposto, está lá comprando a coisa pirata. Não adianta. Vamos analisar o que nós fizemos, vamos dizer assim, vamos fazer as contas. Nos últimos 30 minutos, não precisa ir muito longe. Não precisa,
fazer uma reflexão da minha vida desde que eu nasci. Gente, a gente está a lei de trânsito. A gente não cumpre a lei de trânsito. Fura um farolzinho aqui. Então, a cidadania é um sentido muito amplo. É um sentido muito amplo. E volto a dizer, porque dói quando a gente fala assim, mas vai ficar assim? Eu preciso tomar alguma atitude. Não tem necessidade nenhuma de tomar atitude nesse sentido. A atitude que nós temos que tomar é construir um mundo melhor e não destruir esse que não sai muito bem, porque isso a natureza, a vida faz. A gente vai lá para o livro dos Espíritos, tem lá a lei de destruição. O escândalo tem de vir, mas ai daquele através do qual o escândalo vem. O escândalo tem de vir. Nada disso que acontece, então não há vítimas. Isso é importante para nós espíritas. Aí eu fui vítima, não foi vítima de nada. Não há vítimas. Como não há vítima? Eu estou aqui fazendo palestra, sai daqui, meu carro está lá, alguma coisa. Tinha que acontecer. Eu tinha que passar por essa experiência. E eu preciso sair dessa experiência melhor do que eu entrei. Agradecer a Deus, eu não estar no carro. Chegar a esse ponto. Ou então Deus não estava lá. Então, pera, essa justiça de Deus é meio relativa. Não é relativa. Tudo que nos acontece, está sob o comando de Deus. Não é necessariamente Deus vai lá, você vai ser assaltado, você não. É o resultado da nossa postura, do nosso egoísmo, às vezes da nossa própria falta de vigilância. Eu vou lá pagar uma conta no banco, é muito comum isso. Estou fazendo uma obra lá. Eu posso chegar no pedreiro e estimular ele a abrir uma conta bancária. Mas vai ter que pagar a tarifa? Vou ter que, não, faço o seguinte, eu venho trazer dinheiro. Aí vou lá no banco, saco 10 mil reais, tiro, o cara me assalta, estava no meu carro? Não necessariamente. Mas aquela coisa de não perder R$2 da tarifa do banco me fez andar com 5 mil reais no bolso, num mundo que... Então não é porque nós estamos no mundo, não, eu creio em Deus, então aleluia, irmãos, vamos lá, minha casa não tem tranca, meu carro não. Vamos fazer a nossa parte de cidadão, vamos entender o mundo que nós vivemos, vamos entender o mundo que nós vivemos, vamos fazer o seguro, vamos respeitar a lei de trânsito, vamos colocar tranca, vamos colocar... Mas não vamos viver paranoia, achando que eu posso, com isso, evitar. E é muito comum as pessoas falarem, eu na minha carreira vi muito isso. Eu nasci espírita, entrei na polícia militar espírita, comandei batalhão, companhia de polícia. Eu falava com os policiais, eu não dava passe em bandido não. Vamos, segura o bandido aqui, amarra, vou dar passe dele. Não dá passe em bandido. Mas eu falava com os policiais, gente, vocês querem matar, querem executar? O que vai resolver? Vamos cumprir a lei, o que está escrito na lei? Aí, passava 2, 3 anos, o policial chegava para mim, o senhor lembra aquele cara que nós prendemos, matamos? Lembra? Então, matou fulano. Se a gente tivesse matado ele lá, não tinha acontecido isso. Esse é o pensamento humano, esse é o pensamento material. Aquele cidadão lá não morreu porque nós não matamos o outro. Ele morreu porque tem que morrer. Ia dar um piripaque nele, ele ia morrer, não ia cair um avião na cabeça dele, ele ia morrer. Ou Deus não estava lá naquela hora. Aqueles 150 que pegaram o avião da Lufthansa lá na Alemanha. 150, no dia que o piloto resolve se suicidar, mas é muito azar, né? No dia que o piloto resolve, tanto avião você pegar, você pega o avião que o piloto resolve se suicidar. Peraí, gente, e Deus? Onde é que estava Deus nessa hora? Um cara resolve se suicidar, 150 morrem de gaiato. Sabe onde é que estava Deus nessa hora? Na fila do check-in no aeroporto. Ó, você para cá, você para cá. Deus estava organizando a fila, não deixar escapar nenhum. O fulano ia, não, acho que eu não vou nesse lugar. Vai. Aqui, ó, o seu lugar é aqui. Deus estava lá. Por quê? Porque a gente vê essas coisas como desgraça. Essas coisas não são desgraça. Pode ser uma desgraça para o corpo. Por espírito foi experiência. Quem vê de longe, quem vê uma criança, adolescente, sábado à noite, sol, barzinho lotado, e vê esse adolescente em casa estudando, ai que sofrimento, ai que dor. Quem chega perto percebe, não, ele está estudando, no vestibular, para o bem dele, para o aprimoramento. Você vê uma pessoa na sala de cirurgia, aberta, sangue para tudo quanto é lado, o pessoal mexendo, cortando, meu Deus, quem está fazendo essa doutor? Não, está tirando um tumor. Ele pediu para estar aqui. Pagou para estar aqui. Pagou. Para vir um cara com uma faca, abrir a barriga dele, mexer tudo lá dentro, virar sangue. Pagou. Então quando você olha coisas assim, aparentemente, uma desgraça. Mas Deus que olha de longe, né? Pro bem dele. Então quando a gente olha o assalto, aí fui vítima, Deus está olhando de longe. É pro bem dele. Ele fez muito isso aí na encarnação passada. Não necessariamente com um revólver, mas de outras sortes, com uma caneta, com um verbo.
palavra, a ofensa, às vezes, dói muito mais com um tapa, dói muito mais com um tiro. E a gente tem que aprender a tirar a importância da matéria, incluindo o corpo. Mas o fulano foi assassinado, o espírito saiu inteiro. Pode pegar a metralhadora, o cara inteirinho, o espírito não tem um buraco. O espírito não tem um buraco. Nós somos espíritos. Espírito não é imortal. O espírito sobrevive, o espírito fica, ele continua. Desencarna uma pessoa nova, é um desespero. Ai, mas tem tantos planos, tantos sonhos. Por que os sonhos se interromperam pelo espírito? Ao contrário, agora os sonhos ficam muito mais leves, muito mais fáceis. Porque agora não tem mais as amarras do corpo, as limitações dos 5 sentidos, do trânsito, da poluição. Agora ele é um espírito livre e os sonhos continuam. Se ele não provocou a própria morte, alguma coisa tem que acontecer. Se ele provocou a própria morte, o que vai acontecer? Inferno eterno? Não. Ele vai assumir as consequências dentro da própria consciência. Quando ele chegar, quando ele despertar, meu Deus do céu, tem tanta oportunidade na vida, o que eu fui fazer essa besteira? Então, o que a gente precisa é aliviar o coração dessa necessidade de ver o outro ser punido fisicamente. Se colocar na situação de vítima, ou de olhar as outras pessoas como vítimas. Não há vítimas no mundo. Porque se as houvesse, onde estaria Deus? Cadê a justiça de Deus se tem vítima? Se alguém pode ser vítima de um infortúnio, pergunta um 5.3 daquele livro O Consolador. 1.5.3 do livro O Consolador. Pode uma pessoa morrer sem que esteja programado? Aí a resposta de Emmanuel, para Chico Xavier, na psicografia. Se ele tiver com a conduta correta, andando direitinho, fazendo a parte dele, e vier desencarnar, estava dentro dos planos de Deus. Então, essa serenidade que nós temos que ter. Essa é a essência da nossa fé. Vamos fazer a nossa parte. Vamos exercer a nossa cidadania. Vamos exercer o nosso cristianismo fazendo o bem, desejando o bem, querendo o bem. O que os outros fazem é problema deles. Se o que eles fazem nos atinge, é porque ainda falta a gente fazer alguma coisa. E as coisas só podem nos atingir materialmente. Se uma pessoa, alguém aí de vocês não gostaram do que eu estou falando aqui, pegar um taco de beisebol e der aqui para cima de mim, me dar uma paulada, vai machucar minha cabeça. Vai me ofender? Vai me chatear? Se eu quiser. Se eu não quiser, não. Do mesmo jeito que se der um cachorrinho que fizer xixi no meu pé, não vai. É um cachorro. Eu entendo. Então, o gesto é o mesmo? É o mesmo. Por que eu me ofendo com um e não me ofendo com o outro? Porque mudou a minha consciência, o meu olhar. Uma criança vem, pisa no meu pé, um adulto vem, bate no meu pé, fica logo, peraí. Por quê? O pé não é o mesmo, o pisão não é o mesmo. Mas ele é adulto, sabe? Outra criança, sabe? A nossa grandeza, a nossa busca é justamente olhar todo mundo adulto ou não. Se fez alguma coisa errada, não sabia o que estava fazendo. Isso é uma coisa que a gente pode pôr na cabeça. Todo mundo que faz alguma coisa errada não sabe o que está fazendo. Mas dentro fala, não, fulano sabe, não sabe. Se soubesse, não fazia. Você pode até achar que ele sabe, mas não sabe. Por que não sabe? Porque todo mundo quer o bem. Vamos olhar filosoficamente, vamos voltar lá, os pais da filosofia, Pitágoras, Sócrates, todo mundo. O que eles dizem? A unanimidade, o que une as pessoas. Toda a espécie humana quer os animais. A gente quer ser feliz. Busca o prazer e foge da dor. Esses bandidos, esses corruptos, esses caras, eles acham que a felicidade é isso. Sentar num monte de dinheiro, ter poder, ter muitas amantes, ter iates. Eles acham que é isso. Eles não entendem a grandeza da vida. Complicam 10 encarnações para 50 anos de prazer. Mas o que eles querem? Ser felizes. Fugir da dor. Mas não sabem o que estão fazendo. Nós estamos estudando para a gente ver se a gente aprende a fazer as coisas certas, na forma correta. É uma coisa difícil, porque essas coisas doem. É um exercício. Por isso que nós espíritas nos pegamos muito na questão do estudo, da leitura. A gente falando da noção de horário. Porque nós precisamos nos convencer disso, até o ponto que isso não me faz mais mal. Até o ponto de eu chegar com a grandeza de Jesus, pregado numa cruz, crucificado, torturado, humilhado,
Eles não sabem o que fazem. Me machucaram fisicamente, mas eu tenho paz. Eu estou tranquilo, eu sigo a minha tarefa, eu sigo a minha caminhada como espírito. É longe? Está longe nisso. Mas é um exercício. Como uma caminhada, uma maratona. Vou fazer uma maratona, 42 quilômetros, é fácil? Lógico que não. É a tal da porta estreita, que não é uma coisa de lamentação, de dor. Às vezes tem essa ideia, não, religião é uma coisa triste, fechada, dolorosa. Não. É alguma coisa que carece, que merece esforço. Implica em esforço. De graça não vem nada na vida. De graça não vem nada. A gente achar que vai emagrecer comendo. Tem gente que adora isso, aí compra esses remédios, vai emagrecer comendo. Existe. É o que a gente quer, não é o sonho. Ai, sonha com um negócio desse. Não existe. Você quer emagrecer? Coma menos e ande mais. Mas aí eu não quero, aí não interessa. Aprenda inglês dormindo. Vocês já viram isso? Tem curso de inglês para aprender inglês dormindo. Está vendo que nem água. Porque pega um cara que dormiu, que é um poliglota assim natural, né? Porque todo mundo quer. A porta estreita é isso. Esforço, empenho. Não é para machucar, não é para chegar tudo esfolado. O plano espiritual é uma reunião de gente esfolada, cicatrizada. Não, mas é esforço, é empenho. Como maratonista. Você quer os 42 quilômetros? Eu quero. É fácil, é moleza? Eu estou vendo que tem um outro de short aqui que deve correr, deve andar. É moleza? Eu acho que não. Esforço? Mas então para, não. Por quê? Não está cansado? Estou. Está doendo? Está. Está machucando? Está. Por que você não para? Porque eu quero chegar lá. Eu quero o resultado. Eu quero melhorar, eu quero o troféu. Como na Olimpíada. Pega aqueles maratonistas, não tem as Olimpíadas o ano que vem, né? No Rio de Janeiro. Pega aquela maratonista lá no 30º, olha a cara do bicho. Tem alguém sorrindo. Vocês estão sofrendo, vocês estão apertados, vocês estão doendo tudo, para. Quero pódio, quero chegar lá, quero conquista. Tem até aquela imagem que correu o mundo, aquela que chegou toda troncha, se arrastando. Não para, não. Está sacrificando, tá. Mas está sofrendo. Está doendo, mas não está sofrendo. E o sofrimento é uma relação interna. O sofrimento é a relação que a gente tem com a dor. A dor é natural, nós somos seres biológicos. Eu estou aqui distraído, botar a mão aqui, ai, doeu, tem que ficar com raiva da mesa. É uma relação biológica natural. Eu vou envelhecer, a dor da velhice. Dói costa, dói isso, dói aquilo. É natural, você está com raiva disso. Tomando anabolizante, fazendo um monte de loucura que todo mundo faz, para ficar com aquele corpo perfeito. Perfeito para os olhos humanos, e aí? Aí a mulherada engrossa a voz, nasce pelo, os homens têm inúmeras consequências, é rim, é câncer, isso para que vai ficar com aquele corpo bonito, perfeito. Perfeito fisicamente. É grande bobagem, vamos viver o quanto for. Vamos viver o quanto for, em paz, com tranquilidade, sem se preocupar necessariamente com a longevidade, mas com a qualidade da nossa vida, com o nosso sentimento, com a relação que a gente tem com isso. E voltando à questão da Olimpíada, da corrida, tem esforço, tem dor, tem, mas não tem sofrimento, tem uma meta a atingir. Tem uma meta a atingir. Eu quero o pódio. E a beleza da lei de Deus, da Olimpíada divina, é que tem medalha de ouro para todo mundo. Interessa quem chega primeiro, quem chega em segundo, quem chega em terceiro. Lá na ponta, lá no pódio, a medalha de ouro para todo mundo, está Jesus nos recebendo depois desse esforço, depois do empenho, depois dessa alegria. Basta a gente fazer a nossa parte, como cidadãos, como cristãos, como espíritas, começar hoje, como diz lá no Evangelho, sede perfeitos, capítulo 20 do Evangelho. Qual é o papel do espírita? O bom espírita é aquele que luta contra as suas más inclinações. É aquele que procura ser ontem melhor do que hoje e será, sem dúvida nenhuma, amanhã melhor do que hoje. Quem quiser começar, tem a si para melhorar, tem o próximo para se exercitar, como disse Jesus, né? Quando perguntaram para ele, até uma tentativa de colocar Jesus na parede: ô mestre, como é que você poderia resumir todo o ensinamento de Deus numa só frase? Ele deixou para nós a lição de casa para o resto da humanidade, para o resto da vida, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí
Está a lei e os profetas. E aí, está o fim da nossa conversa, não sei se vocês querem continuar falando. Obrigado.